Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Alexandre Chaia comentando sobre taxas de juros, crédito, crise internacional e o que tudo isso impacta na nossa economia. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius falando sobre a administração das duplicatas a receber e a pagar e a imagem empresarial. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o presidente do The Global New Economy Forum, Dr. Vitor Borges. Fique conosco. Após um longo período de aperto monetário, o Banco Central enfim interrompe o ciclo de aumento da taxa de juros. Estabeleceu em 13,75 a Selic meta, que deve permanecer por um longo período nesse patamar. O presidente do Banco Central informou que a necessidade de contenção da inflação vai fazer com que a taxa se mantenha nesse patamar durante o ano de 2022 e provavelmente o primeiro semestre de 2023. E a partir daí a taxa comece a cair. Qual é a única notícia negativa? É que ele já definiu que mesmo com a queda dela, não deve baixar abaixo de 8%. Ele mantém lá uma expectativa de inflação na faixa de 4%, com uma taxa de juros real de 4%. Esse impacto vai gerar algumas consequências para o mercado empresarial brasileiro. A primeira é o nível do crédito. O crédito provavelmente não vai voltar aos patamares de juros que eram cobrados anteriores a esse aperto monetário. Então o crédito deve ficar mais caro, o que dificulta novos projetos de investimento, novos consumos que tem das famílias. Porém, as famílias provavelmente a partir da metade de 2023 também vão começar a ter um aumento de renda. Independente do próximo governo, o primeiro semestre deve ser um semestre de aperto monetário por conta dos ajustes que vão ter que acontecer, mas a partir do segundo semestre a tendência é que o emprego retome ou melhore do que está hoje. Já teve uma melhora grande do emprego formal esse ano, mas sem crescimento de renda. E a partir da metade do ano que vem, a tendência é que a renda volte a subir e as famílias voltem a ter capacidade de consumo. Como as famílias são o principal motor do desenvolvimento brasileiro, o consumo das famílias, essa retomada vai fazer com que as empresas voltem a crescer, voltem a gerar serviços e as indústrias voltem a crescer. Até lá, a tendência é que tanto o setor de serviços quanto o setor industrial se mantenham ainda com uma certa recessão ou pelo menos numa certa estabilidade, sem ter grandes crescimentos em relação a isso. Por último, importante entender que a crise internacional ela também não vai passar no curto prazo. Essa crise de guerra que tem da Ucrânia com a Rússia deve manter o preço do petróleo, das commodities caras, ainda principalmente o petróleo, e a chegada do inverno europeu vai fazer com que esse preço aumente. Isso já vai impactar no preço do combustível, já tem uma conversa de aumentar o preço do combustível no Brasil, o que a Petrobras ainda não começou a fazer por conta da eleição, mas a partir da eleição muito provavelmente vão ter um novo aumento de preços e aquela deflação que a gente teve nos 3 meses seguidos, isso não deve acontecer mais. Então isso vai começar a ter esse impacto, porém o dólar, que foi um dos grandes vilões da inflação nesse ano, ele não deve pressionar mais, deve ter algum aumento pela incerteza do Brasil, mas a tendência é que o dólar se mantenha de alguma forma estável, num patamar confortável pelo ano de 2023, sem ter grandes sobressaltos em relação à economia brasileira. Absolutamente normal, habitual por parte das empresas, comprarem mercadorias ou tomarem serviços de fornecedores para pagamento a prazo. De outro lado, também da mesma forma, absolutamente natural que a sua empresa venda mercadorias ou preste serviços para recebimento do produto da venda a prazo. Nestes momentos, compras a prazo ou vendas a prazo, há o surgimento de um título de crédito denominado duplicatas a receber ou duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar ou receber são títulos de crédito completamente previstos no Código Civil Brasileiro e em legislações específicas especiais. Há que se ter, por parte do administrador da empresa, completo crivo, rigor, controle nos recebimentos dos valores derivados das duplicatas a receber, bem como, e como não é? O controle absoluto dos valores a pagar das duplicatas. Veja, quanto a este último caso, não é?
Se a sua empresa deixa de fazer o pagamento no vencimento de um título, de uma duplicata a pagar, o seu fornecedor da mercadoria ou do serviço poderá encaminhar este título para protesto em cartório. E aqui uma pergunta, não é? Quantos dias, meses, anos, muitas vezes décadas, uma empresa precisa para consolidar o seu bom nome empresarial, que é um dos seus maiores ativos? Quanto tempo demora o bom nome empresarial? Um dia, ou 2, ou uma semana pode, em contrário, fazer com que o nome, a marca de sua empresa seja desvalorizada, não é verdade? A imagem empresarial seja depreciada em função do encaminhamento de um título, de uma duplicata para protesto em cartório. Aqui, gostaria de fazer a leitura para vocês de um parágrafo da obra do brilhante jurista Dr. Fábio Belotti Gomes, que em sua obra Manual do Direito Empresarial cita: a existência de protesto em nome de determinada pessoa gera uma clara presunção de impontualidade, servindo como prova de sua constituição em mora, e pode acarretar inegáveis prejuízos, restrições na esfera creditícia àquele devedor cujo título seja protestado. Então, total cuidado, zelo, rigor no recebimento, claro, fluxo de caixa de sua empresa, mas da mesma forma no pagamento desses títulos, pois poderá haver o encaminhamento, como já disse, deste título para cartório, que pode, de certa forma, depreciar, diminuir o nome da marca de sua empresa. Todo cuidado, toda cautela aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, foi um grande prazer e até a próxima oportunidade. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor Borges. Ele é presidente de uma organização que visa a nova economia, o que temos no presente e no futuro, como é que o ESG se encaixa, ou seja, temas que vai afetar a sua vida diretamente. É um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu estar novamente com você e com o seu público. Muito obrigado. Nos conte um pouquinho do que será o evento que você está realizando em novembro desse ano. Será a segunda edição. Ano passado nós estivemos aqui para fazer o lançamento e deu sorte. Olha aí, coisa boa. Foi um sucesso. Agradeço muito a todos que puderam colaborar, puderam acompanhar, a todos os embaixadores, diretores de companhias, professores, cientistas. Fizemos um evento muito positivo, Curi. E nova economia significa a realidade que nós estamos enfrentando hoje, que muda de uma forma muito dinâmica. Sim. E se você não estiver apto com a velocidade necessária, você fica para trás de um dia para o outro. De maneira que trazer esses temas todos que nós estamos acompanhando na televisão, na internet, para que nós nos preparemos e estejamos um passo à frente deles, é o nosso objetivo no Fórum da Nova Economia Mundial. Bem, vários painéis estarão sendo debatidos. Só para que todos possam participar e saber, temas que mexem no bolso e na vida deles serão debatidos nesse evento. Vamos dar alguns exemplos aqui, por favor. Começar pelo empreendedorismo. Os jovens, principalmente, que acabam o seu ensino médio e que pretendem fazer uma faculdade, mas não têm recurso para tal. O Brasil está perdendo uma oportunidade enorme de termos boas mentes jovens, sãs,
para poder apostar no país, para poder gerar riqueza para a nação, porque depois no futuro nós seremos um país da melhor idade. E temos que aproveitar esse momento agora dos jovens para que eles possam ser produtivos para a nação e possam também garantir o futuro deles próprios quando chegarem aos 60, 70 anos. Então, o empreendedorismo e como o jovem se insere nesse mercado de trabalho para que ele não fique marginalizado, essa é uma preocupação internacional, especialmente do Brasil. Então, esse é um tópico que nós estamos apostando muito. Que é de fundamental importância. Caminhos novos, como será feito, etc. Um outro tema, qual será? Outro tema é a questão da saúde, né? Em casa, hoje, as mulheres, principalmente, as mães, donas de casas, que vão comprar remédio, veem que na farmácia alguns produtos estão em falta e há muito tempo. Então, nós estamos sendo afetados pelo mercado mundial, pelos grandes produtores mundiais, como a Índia, como a China, infelizmente pela pandemia, porque elas são uma fábrica de medicamentos do mundo. Então, o medicamento que você toma para o coração, para a pressão, vem da Índia, por exemplo, vem da China. Isso afeta diretamente o Brasil. Nós temos que rediscutir com todas as forças mundiais, onde podemos também produzir medicamentos alternativos, para que não falte para ninguém. Ou seja, num linguajar talvez mais objetivo, é como diminuir a nossa dependência de uma relação internacional. Como produzir no Brasil, com tecnologia internacional, sim, mas sem depender de cataclismas, de transporte, de pandemias, de doenças, etc. Esse é o escopo? E de uma certa forma, eu diria para você que é uma complementaridade, Sim. É uma cooperação. Porque nós precisamos de algumas coisas importantes que vêm de outros países. E outros países precisam daquilo que nós produzimos. Por exemplo, Sim. O Brasil alimenta quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Sim. E como é que nós podemos aceitar que tem pessoas aqui no Brasil correndo atrás de osso no açougue? Tá. Porque não pode comer. Esse é um outro tema, né? Esse é o tema da fome que você estará abordando. Mas o tema farmacêutico, a tecnologia de fabricação de remédios, etc. É um intercâmbio que é a ideia de uma troca, etc., uma garantia de suprimentos, Exatamente. etc. Esse é o cenário? Exatamente. Nós passamos por essa questão da pandemia e não tínhamos máscaras suficientes no Brasil. Produção suficiente de máscaras. Nem produção de máscara tinha. Então, tivemos que depender muito da China, o mundo inteiro, porque Sim. Lá é mais barato produzir. Sim. Mas é um insumo estratégico, que às vezes, mesmo caro, você precisa pagar esse preço para não ficar sem. Para ter independência e autonomia nacional. E para eles também, algumas coisas são estratégicas conosco. Veja que o BRICS, né, que é o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ele está crescendo, ele vai ser o BRICS mais 5. Sim. Outros países vão entrar. Então a geopolítica do mundo está mudando. E vai mudar cada vez mais. Exatamente. Né? E a pandemia, a guerra trouxe... Aceleraram esse processo. Aceleraram o processo. Bem, um outro tema que será abordado, qual será? Meio ambiente. Nós temos um problema muito grave no mundo, que é a questão da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É continuar a vida, continuar a viver, ganhar dinheiro, mas continuar fazendo com que o planeta exista, e não destruir o planeta, porque senão você não tem vida. Então, sustentabilidade é fazer esse equilíbrio, o jogo do econômico, financeiro, com o jogo da preservação ambiental. E elas não são uma soma zero, elas precisam andar juntas. O que nós temos na Amazônia, por exemplo, é a bioeconomia, são os biofármacos. Tem remédios na Amazônia que valem uma porção de dinheiro e que estão lá, que a gente pode utilizar a população, que está muitas vezes nas palafitas, para poder indicar onde ficam esses pontos e treinar essa população para manter a floresta em pé, produzindo, mas que essa população também ganhe dinheiro com isso, que isso não fique apenas um discurso fácil. Mas hoje a floresta está sendo destruída na sua avaliação ou não? A floresta, sim, claro. É evidente que nós temos tido uma destruição da floresta amazônica, mas muito em função da ocupação irregular de terras. Porque o produtor rural que segue as regras, e a maioria no Brasil, ele não quer desmatamento. Porque ele sabe que hoje a sua produção, aquilo que ele planta,
o americano que vai comprar, o europeu que vai comprar, ele sabe de onde está vindo, tem a rastreabilidade. Sim. Então, o problema que nós temos no país de desmatamento é a questão da ilegalidade fundiária, que você não tem o processo fundiário na velocidade necessária ou correta, ética, para poder fazer as ocupações dos lugares necessários. Os incêndios entram em que pedaço dessa discussão, na sua avaliação? Nessa brecha da regulação, de você não ter a velocidade necessária para entregar os títulos verdadeiros a quem é dono da terra. E quando você entrega na velocidade necessária, o Estado é ágil para licenciar, para fiscalizar, o produtor segue a regra. O produtor brasileiro do agro é um dos que mais preserva no mundo. Não, o agro, sem dúvida, são organizações sérias, empresas muito sérias. Agora, as queimadas, etc., na nossa avaliação, são atividades absolutamente ilegais e criminosas. Sem dúvida. Por isso que o Estado precisa estar presente, regulando, vendo se aquela área pode ser licenciada ou não. Se for, ele tem que licenciar, tem que entregar o título para que o cidadão explore e tenha as suas responsabilidades. Na medida que o Estado não tem essa velocidade para entregar, a pessoa atropela, acaba fazendo por conta própria e isso nós estamos sofrendo. Bom, outro tema que será debatido, me parece, foi os incidentes que andaram acontecendo na Amazônia, num dos painéis. Sim, nós teremos um painel sobre imprensa, liberdade de imprensa e a necessidade de informação, chegar correta para as pessoas tomarem as suas decisões. Hoje nós temos uma profusão, chega notícia pelo WhatsApp, muitas vezes a gente não checa e toma aquilo como verdade. Então o trabalho do jornalista é cada vez mais necessário para checar as informações e não ludibriar a população. Nós teremos sim um painel com os correspondentes nacionais e internacionais que cobrem o Brasil e que cobrem especialmente a região amazônica. E torcer, fazer todos os esforços, inclusive com os nossos amigos indígenas que estão convidados para a abertura do evento, abertura de cúpula. Nós estamos oferecendo essa oportunidade a eles de falarem para os embaixadores e para o mundo da necessidade de se ter segurança para a sobrevivência dessas pessoas que moram na floresta. Nós ouvimos pela grande imprensa que existem regiões da Amazônia que, lamentavelmente, estão hoje a serviço do narcotráfico. Esse tema será abordado num dos painéis? Seguramente, o vazio da força de segurança, o vazio de Estado, ele é ocupado por quem não é do Estado ou quer ver o Estado destruído. Isso não é só na floresta. As favelas são exemplos clássicos disso. Onde não há Estado, não há vácuo, alguém ocupa. Sim. Alicia e leva os jovens para um caminho que não é bom. É o mesmo que acontece por lá. Então, muitas das nossas fronteiras são permeáveis através da Amazônia. Então, de fato, precisa-se ter uma cooperação, de novo, entre os países que fazem parte daquela região e os outros países do mundo também, da Europa, porque é lá que se consome. A droga mais refinada e mais cara, ela é produzida e exportada para lá. Quando se fala da Amazônia, indiscutivelmente se fala da relação internacional, que me parece que no presente momento não anda tão bem essa relação. Na sua avaliação, no futuro, independente de quem seja eleito ou reeleito, você vê a oportunidade de uma retomada dessa relação internacional? Vejo sim, Curi. Eu acho que o nosso fórum é um espaço para isso. Nós convidamos os embaixadores, convidamos os dirigentes brasileiros para que eles possam se encontrar, conversar aqui dentro do Brasil. É diferente de conversar em outra parte do mundo quando se fala de você lá fora, mas você não está na sua casa. Então nós estamos chamando aqui para a nossa casa a cooperação com os outros países do mundo para se falar esse problema e se enfrentar de frente. Então eu creio que é absolutamente estratégico, independente do partido, nós não podemos ficar fora desse jogo, que é um jogo de muito interesse, de muito dinheiro
e que nós devemos saber aproveitar isso do ponto de vista estratégico. Na verdade, o que você está defendendo é um programa de Estado e não um programa de governo. Exato. É isso? Exato. Ou seja, a coisa que muda os governos, mas a política continua na questão ESG. Exatamente. Em que vai muito além da preservação importantíssima da Amazônia. É isso? Exato, e é a nossa vocação, né? Qual é a referência do Brasil? Quando você, por exemplo, pensa em carro de Fórmula 1, você pensa na Alemanha. Os alemães são fortes na produção de carros velozes. Também a Itália, você pensa numa marca famosa da Itália com cavalo. E quando você fala no Brasil, qual é a referência? A referência é a sustentabilidade do mundo. Sim. Então, nós devemos assumir esse papel de liderança, de referência que é nosso por natureza. Conduzir e não ser conduzido, é São isso? Paulo diz isso. Vitor, nós agradecemos a sua participação e pedimos suas considerações finais. Quero agradecer muito ao espaço. Deu sorte ano passado que nós viemos aqui. O Dr. Cury estará num dos painéis falando sobre educação e oportunidades de educação para os jovens. E temos certeza que vai ser um grande sucesso também essa segunda edição. Vitor Borges, nós agradecemos muito a sua participação, desejando pleno êxito ao evento e ao desdobramento do evento que traga paz e prosperidade para o Brasil. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.